Pegue o Evangelho, por favor. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler só a parte A do versículo 2. Está escrito assim: fizeram para Jesus ali uma ceia. Demais, né? Fizeram para Jesus ali uma ceia. Eu leio mais uma vez, você repete em seguida. Vamos lá. Fizeram para Jesus. Que lindo! Vocês ensaiaram? Vamos de novo. Fizeram para Jesus. Ali uma ceia. Aí hoje nós temos uma ceia aqui que foi ele que fez. Essa daqui é ele que fez para a gente. Mas ali em Betânia fizeram para Jesus uma ceia. Vamos logo entrar no mistério dessa palavra. Só na última semana de vida de Jesus, depois de ele ter ressuscitado Lázaro, que estava morto há 4 dias e já putrefato, fizeram um jantar, uma ceia, para homenagear Jesus. Mas é a última semana de vida de Jesus. Naquela mesma semana ele fará uma ceia para nós, conhecida como a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia. Mas ali tiveram a ideia, vamos fazer uma ceia de gratidão, homenagear Jesus. E aí vieram muitas pessoas para essa ceia em Betânia. Está no capítulo 12 a descrição disso. Mas olha só, nessa ceia que fizeram para Jesus, que tinha muita gente, quem era a pessoa mais importante? Pois é, vamos tirar Jesus, porque não dá para comparar ninguém com ele, né? A ceia é em homenagem a Jesus e é claro que ele era o mais importante. Então, vamos tirar Jesus e focar somente nas pessoas que compareceram nesta ceia em homenagem a Jesus. De todos os convidados e de todos os presentes, quem era a pessoa mais importante naquela ceia? Eu vou te dar uma breve relação das pessoas que estavam lá. Quem estava presente na ceia? Jesus, lógico, ele é o homenageado. O dono da casa. Pastor, mas a casa não era do Lázaro? Da Marta? Da Maria? Não. A casa, vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler aqui o versículo 6. Para descobrir quem que é o dono dessa casa, porque Mateus também contou sobre esse jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. É evidente que Simão, o leproso, foi curado por Jesus. Mas ficou com aquela fama, e ele até gostava de ter esse sobrenome. Ele gostava, porque era um testemunho. Se ele continuasse leproso, ele não poderia estar naquela ceia, nem na casa dele, mesmo sendo o dono da casa. Ele teria que morar fora da cidade, teria que se excluir da família, teria que se conformar com o isolamento se ele fosse ainda leproso. Mas com certeza, não há detalhes, esse Simão, chamado leproso, foi curado por Jesus. Ele também tem todos os motivos para homenagear Jesus naquele jantar. Ele é o dono da casa. Geralmente o dono da casa é uma pessoa importante, não é? Vem cá, se eu for comer na sua casa, eu sou visita. Eu vou te honrar, eu vou te respeitar. Seja você o dono da casa, a dona da casa, eu sei que você é uma pessoa importante porque está me recebendo. Então quem que era o mais importante naquela ceia em homenagem a Jesus? O Simão, o dono da casa,
Ele é muito importante, mas será que é ele mesmo? E o Evangelho nos conta que estava presente o Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, a quem Jesus ressuscitou dos mortos, o Lázaro. O Lázaro estava presente na mesa, estava presente na ceia. A Marta também estava presente naquela ceia, e alguns estudiosos especulam se Marta não seria a esposa de Simão, o leproso. Porque em outras partes do Evangelho se diz que uma mulher em Betânia, chamada Marta, recebeu Jesus na sua casa. Pode ser que Marta realmente fosse a esposa do Simão, que era leproso, mas sobre isso não há provas, é só especulação. Mas Marta era uma dona de casa importante. Maria, a irmã, ela que vai, pegar aquele vaso de alabastro com uma libra de unguento, um perfume caríssimo, que valia 1 ano de trabalho de uma pessoa, e ela vai derramar em Jesus, vai ungir Jesus. Será que é Maria que fez aquela super oferta à pessoa mais importante que estava presente na ceia? Também estavam os discípulos de Jesus, e nós vamos começar pelo Pedro. Será que o Pedro era a pessoa mais importante naquela ceia? A igreja romana acredita que sim. Tanto que diz que Pedro foi o primeiro papa, e não há fundamento também nessa afirmação. Mas Pedro era um líder dos apóstolos, ele era um cara importante mesmo. Mas será que ele era o mais importante? O André, que é irmão de Pedro, que foi a pessoa que apresentou o Pedro para Jesus, ele ganhou a alma do Pedro. O André, ele é meio obscuro, meio obscuro nos evangelhos, mas por ser irmão do Pedro, é uma pessoa importante. É uma pessoa muito importante, mas seria o mais importante naquela ceia? Quem será que era a pessoa mais importante ali? O Tiago. O Tiago, ele era irmão do João. Será que o Tiago, por ser irmão do João e que se tornou o chefe da primeira igreja cristã no mundo, a igreja de Jerusalém, será que o Tiago era o mais importante naquela ceia? João, o evangelista, o discípulo amado, ele se refere a si mesmo como discípulo amado. Será que o João, que é o autor do evangelho, das cartas e do livro de Apocalipse, era a pessoa mais importante naquela ceia? Ou o apóstolo, o discípulo Filipe, que nós ouvimos pouco sobre ele? Bartolomeu, talvez? Tomé, sabe o Tomé? Tomé era aquele que duvidava, e aquele que desconfiava de tudo. Será que ele era o mais importante ali? Estava lá o Mateus, na mesa. O Mateus é o autor do evangelho que leva o seu nome. Seu nome, antes de se converter, era Levi. Será que Levi e Mateus é o mais importante ali? Ele é uma pessoa, de destaque, muito culto. Aliás, ele era tão bem preparado que se tornou publicano. Era um homem bom de matemática, bom de conta, era um homem organizado, era um administrador. Ele é um homem importante. Seria o Mateus? Olha quanta gente ali, naquela ceia. Quando a gente lê no Evangelho, pensa que só tinha 4 ou 5, não é? Olha quanta gente nessa ceia, nesse banquete, em homenagem a Jesus. O Tiago Alfeu, que era um outro Tiago. O Lebeu, que ficou conhecido como Tadeu. O Simão Zelote. O miserável do Judas. Mas o Judas estava lá na mesa. E agora, no versículo 9 aqui, olha só, capítulo 12 de João, versículo 9, um monte de gente curiosa. Deixa eu ler para você.
E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Muita gente. Muita gente. Quem você acha dessa relação? Quem você acha que é ou era a pessoa mais importante naquela ceia? Dá palpite aí. Quem? O quê? Lázaro. Lázaro. Ele é importantíssimo. Muito importante. Não fez nada na vida, só ressuscitou. Mas é importante, sim. Importantíssimo, mas sinto te desapontar. Mas não é o Lázaro. Quem mais tem uma opinião aí? Maria, a que derramou o perfume nele? A Maria, ela fez uma oferta caríssima e Jesus ficou tão agradecido que disse assim: onde quer que esse evangelho seja pregado, será referido o que a Maria de Betânia fez por mim. Ela é importante, não é? Mas você, irmã, você quase acertou. Quem mais tem outra opinião? Judas! Meu Deus do céu, vou dar uma pedrada nesse... Quem falou Judas? Você falou Judas? Meu Deus! O Judas era o menos importante, você sabe. Foi importante para que se cumprisse a Escritura. Nesse ponto, você tem razão, né? Porque estava profetizado que Jesus seria traído por um amigo. Então, Judas é importante, mas ele não é o mais importante. Ele é o mais importante do mal, né? Do mal, maligno, né? Maligno é campeão. Traiu Jesus, beijou Jesus com cinismo, chamou Jesus de mestre, mas não era o Judas, não. Estou falando presente nessa ceia. Quem poderia ser, hein, minha gente? Muita gente, não é? Ó, que nós conhecemos, aqui tem 17 pessoas. A casa estava assim. Quem será que ali era a pessoa mais importante? Quem? Vocês falam tudo junto. Quem falou? Marta. Quem falou Marta? Fica de pé. Fica de pé. Quem fala? Quem acha que é a Marta? Ah, eu vou fazer uma votação. Boa ideia. Quem acha que é o dono da casa, fica de pé. Quem acha que é o Lázaro, fica de pé. Quem acha que é... Eu já respondi que não era, né? Marta, quem acha que é a Marta, fica de pé. A Maria de Betânia, quem acha, fica de pé. O Pedro. O André. O Tiago. O João. Ah, tem fãs de João aqui, ó. Felipe, esses daí não vou nem falar. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Mateus, quem acha que era Mateus? Mateus está mal de voto, hein? Tiago, Alfeu, Lebeu, Simão Zelote, Judas, o rapaz já respondeu. E os curiosos? Oi? Quem? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não come a ceia. Ele estava presente, mas... né? Você sabe quem era a pessoa mais importante ali? Eu vou começar a mostrar para você a pessoa mais importante, a maior pessoa. Eu vou te mostrar na palavra, tá? Na palavra que Jesus disse, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24.
E houve também entre os discípulos contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem? Serve. Está pegando a pista aí? Pois, qual é o maior? Jesus pergunta. Quem está à mesa ou quem serve? Jesus pergunta, porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? O que serve. E quem está servindo ali? Então, volte no Evangelho de João, capítulo 12, e eu vou ler para você aqui. Versículo 2. Fizeram para Jesus ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Tem muita gente importante lá. Mas a pessoa maior daquela ceia era justamente a que servia. Aquela mulher que está de pé, servindo todo mundo. Você sabe como que é a palavra servo no original grego? Diáconos. Você sabe quem são os maiores desta igreja? Os nossos diáconos que servem ao Senhor Jesus e à sua santa igreja, representada pelos fiéis, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu vou dizer para você que me chamam de pastor, de evangelista, mas eu sou diácono, até hoje eu sou diácono. E tenho orgulho de ser diácono. Porque Jesus está dizendo aqui, o maior é aquele que serve. O maior é o que serve. E naquele banquete, naquela ceia, quem está servindo é Marta. Por que ele é a maior? Porque se não fosse a Marta, aquela mesa não estava arrumada. Eu não sei quem que arrumou essa mesa, mas foi uma Marta. Se não fosse a Marta ali naquela ceia, a mesa não estaria feita. Ninguém iria comer nada, não teria nem água na mesa. Mas quem preparou tudo foi a Marta. E o que a Marta fazia durante a ceia em homenagem a Jesus? Servia. Esse é o segredo. E a Marta é uma serva verdadeira e humilde. Porque na primeira vez que Jesus entrou na casa dela, talvez convidado aí, né, por tantos milagres que ele fez, inclusive no Simão leproso, não sei se ele era realmente o marido da Marta, mas pode ser que sim. Jesus, a primeira vez que entrou lá na casa de Marta, ela não sabia o que fazer para receber bem Jesus. Ela ficou assim, que nem uma barata tonta dentro de casa. Ela queria varrer, ela queria limpar, ela queria arrumar a mesa, ela queria cozinhar, ela queria pegar água, ela queria pegar a bacia para ele lavar os pés. Ela não sabia o que fazer e ela fica assim desorientada, totalmente desorientada, pensando: o que eu faço? Jesus chegou na minha casa, e agora? E Jesus está sentado ali, falando, conversando, e tem a irmã da Marta aos seus pés, a Maria de Betânia. E a Maria está assim, ouvindo Jesus, enlevada com as suas palavras. Ela está extasiada de ter o privilégio de se assentar aos pés de Jesus e ouvir ele falar. Jesus magnetizava, você sabe disso, né? Ele magnetizava, ele prendia a atenção de todo mundo. E a Maria de Betânia não consegue nem perceber que Jesus tem que comer, tem que beber água, tem que lavar os pés.
Jesus é paciente, não está reclamando de nada, nem murmurando, e está conversando normalmente, um bate-papo muito bom, espiritual, e a Maria está ali absorvendo tudo, e a Marta não prestava atenção, diz o Evangelho. Ela não prestava atenção no que Jesus dizia, porque ela estava atarefada com um monte de coisa. Foi a primeira vez que Jesus entrou na casa dela. Aí a Marta, sem saber o que fazer, cheia de serviço, sem saber por onde começar ou terminar, ela vê que a sua irmã caçula está ali, desfrutando da presença do Senhor. Aí ela reclama com Jesus. Ela reclama: o Senhor não se importa, hein? Que a minha irmã está me deixando servir sozinha. E esse é o ponto central do trabalho de um servo, de uma serva. Você serve sozinho, sabia? Eu sempre fui assim. Quer vir comigo? Vem. Não quer vir? Não faz mal, eu vou. Porque o trabalho de um servo é solitário. Eu não vejo a hora de te mandar sozinho para a África, no meio de uma tribo de canibais ou de feiticeiros. Mas é um trabalho solitário, o servo é sozinho. Então a Marta ainda não estava discipulada e ela reclama que está servindo sozinha. Quem aqui é diácono como eu? Levante a mão. Você não fica triste quando você marca, por exemplo, uma atividade na igreja e ninguém aparece, só você? Hein? Você marcou, todo mundo falou, eu vou. Na hora só está você lá. Para lavar a igreja, né? Limpar a igreja, preparar a mesa de Santa Ceia, tanta coisa. Limpar um banheiro, por exemplo. Não é? Você marcou um mutirão de pintura na igreja, 20 falaram que ia, só 2, 3 apareceram. O trabalho de servo é solitário. A vontade é reclamar. Pô, Jesus, assim não dá, né? Só eu fico me matando aqui, eu fico arrumando as cadeiras na igreja, não vem ninguém me ajudar. Só eu fico preocupado aqui com as coisas da igreja, o pessoal não comparece. O trabalho de um diácono é um trabalho solitário. A Marta ainda não estava discipulada, por isso que ela reclamou com Jesus. Aí Jesus deu aquela resposta que valoriza só a Maria de Betânia. E até desmerece a Marta, né? A resposta de Jesus foi dura, hein? Hein, pastor Nilton? Foi dura a resposta de Jesus. A Marta, assim, contrariada, essa minha irmã folgada, ela reclamou com Jesus, ela está contrariada mesmo, está brava. Jesus diz para ela: Marta, Marta, oh Marta, Marta, oh Marta, estás afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e a tua irmã escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. É lindo isso, não? Lindo para a gente que ouve, está ouvindo aqui a palavra. Agora, se você fosse a Marta, que está fazendo de tudo para receber bem o convidado, a visita inesperada, hein? Se você fosse a Marta, você ia gostar dessa palavra? De ouvir isso? Qual deveria ser a reação da Marta? Ficar brava com Jesus também? Ficar com raiva até da resposta? Não seria essa uma reação bem humana? Porque foi pesado o que Jesus disse. Ele elogiou uma folgada e humilhou uma trabalhadora esforçada. Ela não deveria ficar muito revoltada com isso? Mas posso dizer uma coisa para você?
A prova de que Marta realmente era uma diaconisa, era uma serva de verdade, é que ela levou aquela lavada, hein? Mas não saiu da presença de Jesus Cristo. Às vezes você está na igreja e pode levar uma reprimenda. Ou pega um momento em que o líder, o pastor, a esposa do pastor, não está de bom humor naquele momento e te dá uma palavra áspera. Aí você fica com raiva, não é? É natural ficar com raiva. Mas quando a gente se conscientiza de que um servo de verdade tem que ser igual a Jesus Cristo, que é humilhado, rebaixado, cuspido, escarrado, violentado, torturado, e mesmo assim continua servindo, mesmo assim não abandona. Aí você vai compreender essa passagem bíblica maravilhosa, que eu admiro demais. Me perdoe se eu sempre a repito para você, mas eu amo demais essa passagem bíblica, porque toda vez que eu penso que eu sou alguma coisa, eu me lembro dela e eu me coloco no meu devido lugar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde está escrito: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Já que não tinha mais ninguém para humilhá-lo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Marta é uma serva assim, que foi humilhada, mas não deixou o Senhor. Continuou sendo uma diaconisa perfeita, e a prova é que ela está aqui, nessa ceia em homenagem a Jesus. Enquanto ela está se matando, servindo todo mundo, sabe onde a irmã dela está de novo, aquela folgadinha? Com perfuminho nos pés de Jesus. Ai, ai. Mas Marta não deixa de servir por causa disso, porque se não fosse ela, não tinha aquela ceia em homenagem a Jesus. Posso dizer uma coisa para você que é diácono ou diaconisa? Sem você na casa de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, porque você é o servo, você é a serva que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus capacitou e te deu esse talento, essa humildade para servir não aos homens, mas servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguenta pancadaria, aguenta ofensas, aguenta humilhação, aguenta desprezo, mas está na presença de Deus. Está apanhando, está sofrendo, mas não sai da presença de Deus. A Marta, no dizer de Jesus, é a maior daquela ceia. Ela é a maior, porque é ela que está servindo. E Jesus disse: se alguém entre vós quiser ser grande, se quer ser grande, não fique dizendo eu sou importante, eu sou grande. Vai servir. Quanto mais você servir, quanto mais você se diminuir, mais ainda Deus te exaltará.
como Ele fez com Jesus. Eu estou colocando ânimo em você, porque eu sei que não é fácil ser servo. Você vai viver com incompreensões, ingratidões e muitas decepções. Mas siga o exemplo da Marta. Não sai da presença de Deus. Continua servindo apesar de tudo e fazendo o melhor, não para os homens, mas para Deus. A Marta aqui é a pessoa mais importante. Continua servindo. Todos são importantes ali, mas a maior de todas as pessoas é a Marta. Ela é a maior de todas as pessoas. Eu quero concluir esta palavra voltando para Lucas capítulo 22, versículo 27. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Normalmente seria quem está à mesa e principalmente quem está na cabeceira da mesa. Mas Jesus está dizendo que não. No reino dos céus não é assim que a coisa funciona. No reino dos céus a preparação é bem diferente. É bem diferente. Você tem que aprender a ser servo aqui enquanto está aqui. Servir a Deus. Atenção, em primeiro lugar, viu? Servir a Deus e servir ao próximo. Mesmo que esse próximo não mereça. Você acha que Judas Iscariotes ali merecia ser servido pela Marta? Mas, no entanto, ela está ali servindo. E Jesus, uma vez pregando, disse para os discípulos: tal e qual o Filho do Homem. Você tem que ser tal e qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E servir a ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. Servir até o ponto do sacrifício, onde a violência contra a tua própria alma é você mesmo que pratica. Sofrer um desagrado de qualquer líder na igreja, isso é fácil. Você não precisa nem se esforçar. Virão as incompreensões. Mas você mesmo se humilhar, e foi isso que Jesus fez. Primeiro ele se fez como servo, aniquilou-se a si mesmo. Não sou Deus, eu sou um servo do Senhor. Não, eu sou menos que isso, eu sou um homem. E ele se humilhou, ele se aniquilou totalmente. Não apenas um homem, eu sou o maior de todos os pecadores. E ele assumiu o lugar de todos os pecadores. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Tanto que o humilharam. Mas não era suficiente. Faltava violentar a si mesmo. Agredir a si mesmo. Contrariar a tua própria vontade. A tua vontade é reclamar, murmurar, xingar, mas você contrariar a tua própria vontade, se humilhar, baixar a cabeça, dizer sim, Senhor, porque você não está fazendo isso para homem algum, você está fazendo para o Deus Todo-Poderoso, e Ele se agrada e Ele diz na sua palavra, a palavra de Deus diz: todo aquele que se humilha será exaltado. Vamos ficar todos de pé. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia aqui. Eu tenho certeza que as nossas diaconisas, aqui na sede nacional e em cada sede estadual, agora, vai sentir uma grande alegria de poder servir cada pessoa que está dentro da casa de Deus. Eu tenho certeza que alguns pastores aqui vão falar para uma diaconisa: deixa que eu sirvo, deixa eu servir. O pastor Newton já está, eu estou pegando o teu pensamento aqui, ó. Alguns pastores falam: não, deixa que eu sirvo, eu quero servir. Porque servir, segundo Jesus disse, é melhor do que ser servido.
Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Diga: servir. Bem alto: servir é melhor do que ser servido. Aplaude mais ao Senhor, aplaude mais. Vou chamar aqui no altar todos os pastores presentes. Suba aqui no altar. Todos os pastores presentes. Todos os pastores e pastoras, lógico, né? Nosso ministério, ele honra as mulheres. Jesus nesse ponto era realmente extraordinário, como ele honrou as mulheres. Quem quiser ser grande, que sirva. Quem quiser ser grande, que sirva. Isso é muito forte, gente. Vou dizer uma coisa para você sobre a Marta. A Marta era aquela diaconisa que servia. Não parou de servir depois de ter ouvido o que Jesus falou a respeito dela mesma. Falou assim na face dela e elogiou a Maria de Betânia. Quando o irmão de Marta e Maria de Betânia, o Lázaro, morreu, quem correu primeiro ao encontro de Jesus foi a diaconisa Marta. E Marta, quando chegou diante de Jesus, disse algo que a sua irmã caçula depois vai dizer na sequência, a mesma palavra, a mesma coisa. Quando a Maria de Betânia disse para Jesus, né, depois na sequência, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vendo ela chorar e os outros chorarem, Jesus chorou também. Ou seja, ela mexeu com o Espírito de Jesus, não é com o íntimo de Jesus. Mas não foi a Maria de Betânia que arrancou aquele milagre. Atenção, não foi a Maria de Betânia que arrancou aquele milagre de ressuscitar o Lázaro. Quem recebeu a promessa daquele milagre foi a Marta, a que servia. Parece que Jesus não tinha muita consideração pela Marta, né? Você se engana. Ele tinha uma altíssima consideração pela Marta. Tanto que quando Marta o encontra ali, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido, mas agora eu sei que tudo quanto pedires ao Pai, Ele te concederá. Aí Jesus diz para Marta, não foi para Maria. Jesus diz para Marta: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. A promessa foi para Marta. Atenção, você que serve, a promessa de Deus é para a tua vida. É para você esta palavra. É você que provoca o milagre. É para você que o Senhor faz a promessa. A Marta disse: sim, eu sei. Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, no juízo final. E aí aquela que serve, a Marta, recebe a palavra reveladora que Jesus não tinha dito para ninguém ainda, e que ele disse para ela de primeiríssima mão. Ele disse para aquela que serve. Atenção, a palavra de Deus de primeira mão virá para você que serve, para você que é servo, para você que é serva. Ele diz de primeiríssima mão para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto, Marta? A promessa é para quem serve. Não foi Maria de Betânia que recebeu essa palavra. Não foi Maria de Betânia que recebeu essa revelação. Foi a serva. Foi a serva. Eu quero que você sinta orgulho de ser servo de Deus. Eu quero que você se sinta orgulhosa de ser uma serva de Deus. Quero que você sinta orgulho disso, aquele orgulho santo, porque você não está servindo a um Deus qualquer.
nem a um rei qualquer. Você está servindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você está servindo aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você está servindo o Deus único e verdadeiro. Você tem esse privilégio. Você é serva do Deus Altíssimo. Nós vamos orar agora. Pastores, se aproximem mais aqui. Quero que os pastores estendam as mãos na direção de todos os servos. Pastores e pastoras, pode chegar. Nós vamos abençoar cada vida. Quero que você peça para Deus uma coisa. Quero que você peça para Deus a personalidade de Jesus Cristo. Qual era o ponto principal da personalidade de Jesus? Né? Muitos ele tem, óbvio, mas qual era o ponto principal? Ele dizia: eu faço tudo o que agrada o meu Pai. O que eu falo, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me mandou falar. Jesus, ele veio para fazer a obra do Pai. Depois dessa ceia aqui, na mesma semana, ele vai instituir a Santa Ceia, que nós vamos celebrar aqui hoje, e que será servida para todos que estão reunidos na Paz e Vida em todo o Brasil e Portugal. Mas o maior dom é você pedir para Deus: eu quero ter a mesma personalidade de Jesus. Servir de uma tal maneira que eu seja capaz de dar a minha vida pelos meus irmãos. Servir de uma tal maneira, mesmo que isso signifique violentar a minha própria vontade e a minha própria alma, mas colocar a quem eu sirvo em primeiro lugar. E quem você serve em primeiro lugar é Deus, e em seguida a pessoa que está do teu lado. E mesmo aqueles que não merecem, mesmo os que não merecem, é isso. Então ergue as duas mãos para os céus. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero aprender isso. Eu quero servir como Marta. Eu quero adorar como Maria de Betânia. Eu quero dar testemunho como Lázaro. Eu quero ser uma bênção para a tua casa, para te servir e servir também aos teus fiéis, as ovelhas do teu pasto. Me ensina, Senhor, a servir com o mesmo espírito que o Senhor servia, me anulando, me humilhando, mas sempre, incondicionalmente, te servindo. Meu Deus da glória, venha com teu Espírito, me dê isso agora, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Continua agora glorificando a Deus, juntamente com os pastores da Paz e Vida e o pastor Neilton Rocha. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, durante muitos anos trabalhamos e servimos a homens em trabalhos seculares, e um dia o Senhor nos chamou para servir ao teu reino, levando a tua santa, poderosa, inefável e inerrante palavra. E como é bom e como é bom ter o privilégio de servir ao Senhor na beleza da tua santidade. Como é bom poder servir no reino de Deus, anunciando aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu Deus, coloque em cada coração o prazer, o dever de te servir, que não sejamos
como aqueles que servem apenas para agradar a homens. Não, Senhor, nós servimos em primeiro lugar para agradar aquele que nos chamou e aquele que nos salvou. Então ponha em nós o verdadeiro coração de servo, o coração que bate no peito de Cristo Jesus, o maior servo de todos, que serviu com tanto prazer, com tanta verdade, que deu a sua própria vida, se humilhando a si mesmo, se tornando servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Senhor, ensina-nos a te servir, ensina-nos a humildade que há no coração do nosso Senhor e do nosso Salvador, para que, como servos, entregamos testemunho da tua glória. Ah, Senhor, encha a cada servo com teu Santo Espírito, batizando agora, renovando, restaurando e dando a vontade de te servir. E assim eu concordo também com a oração do teu servo, pastor Giancarlo Palharim. Amém, Senhor. Meu Deus, que em cada um de nós possa haver o mesmo sentimento que houve em João Batista, que era, segundo as palavras do próprio Senhor, o maior profeta nascido de mulher, mas ele disse que não era digno de fazer o trabalho de um escravo, que era carregar as sandálias do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Meu Deus, que nós tenhamos também este sentimento de humildade. Meu Deus, me dá humildade aos teus servos e aos teus pastores. Meu Deus, nos ensina como servir, nos mostra como fazer a tua vontade, desperta o dom de Deus que há em cada coração. Meu Deus e meu Pai, faz tua obra, transformando mentes, quebrantando o orgulho. Meu Deus, esta vida, este coração, esta pessoa é orgulhosa, então trabalha neste coração agora, Senhor, tira todo o orgulho. Por quê? Porque nós sabemos que os que se humilham serão exaltados. Meu Deus, assim como Davi era o menor da casa dele, o Senhor fez rei. Pai querido, nós sabemos que o menor aqui na terra será o maior do reino dos céus. Então, Pai querido, coloca em cada um de nós este orgulho de te servir e nos ensina como te servir melhor. É o que eu te peço e desde já eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Assim seja. Amém, Jesus. Glórias a Deus, amém. Jesus um dia falou assim, profetizando sobre a sua volta. Preste atenção, é uma bem-aventurança. Ele disse assim: bem-aventurado aquele servo, aquele diácono, que quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o colocará sobre todos os seus bens. Sirva ao Senhor, porque vai ter recompensa. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu preciso perguntar, porque se eu não fizer isso, eu não vou dormir hoje à noite. Se eu não fizer isso, eu não vou dormir hoje à noite. E o Espírito Santo vai me cobrar, eu tenho que fazer. Você que veio aqui, não sei se é a primeira vez, segunda, terceira, quantas vezes você está aqui, mas o Espírito Santo quer uma decisão sua para valer. Porque Ele conhece o teu andar, o teu caminhar, o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe da tua vida, dos teus dilemas, das tuas dores, dos teus conflitos. E o que Ele está querendo de você é uma entrega verdadeira,
uma entrega mesmo de se derramar na presença do Senhor, de dizer para Ele: me transforma no servo perfeito, me transforma no salvo que o Senhor deseja que eu seja. Eu sei que o Espírito Santo está te cobrando isso também, e eu sei que você deseja isso. Eu sei que aí dentro de você é o que você mais quer, está no teu íntimo, está no teu coração. E quem colocou esse sentimento dentro de você foi o próprio Espírito Santo. Ele te convenceu disso tudo. Então, o Espírito Santo quer que você dê um passo para Ele. Dê um passo para Ele. E Ele vai fazer o que você deseja que Ele faça. Isso que você está querendo a mais do Senhor, Ele quer que você dê um passo para Ele. Eu estou chamando quem quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu estou chamando quem estava afastado, afastada e quer voltar a sentir a alegria do primeiro amor, quer voltar aos pés do Senhor. Eu estou chamando todos aqueles que depois de ouvir essa palavra estão sentindo o desejo de se curvar, se humilhar a si mesmo diante do Senhor. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, quem sentir isso no seu coração, quem quiser entregar a vida para Jesus, quem quiser voltar para Jesus, quem quer ter mais comunhão com Jesus, quem quer ser renovado, renovada nesse conhecimento de Deus, nessa intimidade com Deus, vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor. É isso. É isso. Pastora Bianca, vem aqui. Você vai orar com eles agora, viu? Se mais alguém quer vir para frente, aproveita agora, por favor, vem para cá. Todos nós vamos orar por você. Todos nós. Mas a pastora Bianca vai orar especialmente em favor da tua vida. Amém. Coloca a mão no seu coração, coloca sobre o seu coração. Repita comigo as palavras: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, de joelhos, entregando minha vida e reconhecendo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Eu te peço que escreva meu nome no livro da vida e do Cordeiro. E não permita que eu me afaste, nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que eu permaneça até o fim. Ajuda-me a viver a alegria de servir e usa-me para que eu possa ser, no meu mundo, uma influência e uma referência do que Jesus é capaz de fazer na vida do ser humano. Em nome de Jesus é que te peço, e desde já eu te agradeço. Amém. Continue em espírito de oração agora. Senhor Deus amado, bendito e todo-poderoso, te agradecemos por cada vida aqui presente, Senhor. E sabemos, Pai, sabemos como tua igreja que o diabo se levanta contra cada um de nós. Sabemos, Deus, que o mundo é cheio de desafios, repleto de desafios em todas as áreas de nossas vidas. Mas, Senhor, hoje o milagre já começou. O milagre já começou, Senhor. O que nós estamos aqui como tua igreja, Pai, te pedindo e confiantes, porque sabemos que todo o poder e a autoridade vem de ti. Senhor, o que te pedimos é que cuide dessas ovelhinhas, Senhor, e que desperte para ler a Bíblia, Senhor, para crescer e amadurecer diante da tua presença, Pai. Senhor, hoje, essa vida que se entrega, ela quer dar frutos, ela quer crescer também espiritualmente. Então, Pai, dá sabedoria, porque essa sabedoria é que realmente vai fazer toda a diferença. Pai amado, querido, Deus Todo-Poderoso, confiamos a Ti, Senhor, e nos capacita como Tua igreja também para ajudá-los, para manter também essa perspectiva positiva, mesmo nesse mundo desafiador, e é para a glória do Teu nome que desde já Te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluias.